Se você está com a tua Bíblia, abra comigo no primeiro livro aí da tua Bíblia, em Gênesis. Eu vou ler com vocês o capítulo 6. Vou ler o capítulo todo, são 22 versículos. Você que não lê muito, é bom que hoje você já lê um capítulo da Bíblia. Gênesis 6. Diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença neste lugar. É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que revela a tua palavra aos nossos corações. E mais uma vez eu oro e peço que seja o Senhor falando às nossas vidas nesta noite, Pai. Eu não sei a história, eu não sei a vida de cada pessoa que está aqui, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que cada um chegou neste lugar precisando. Vem nos confrontar nesta noite, vem nos inspirar nesta noite, vem mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas nesta noite. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa.
Noé, a história de Noé é conhecida, né? O capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 6, na verdade vai contar a história. Deus está falando, Deus fala com Noé nesse capítulo aqui, e Deus, na verdade, relata o problema que a terra estava vivendo, né? O povo, infelizmente, essa não era a vontade de Deus, mas o povo estava vivendo de maneira assustadora. O povo não queria, o ser humano em geral não queria saber de Deus, e a maldade estava na terra, e as pessoas estavam fazendo coisas terríveis, de tal maneira que Deus olha e se entristece com aquilo e diz, nossa, tem versão da Bíblia que diz que Deus se arrependeu, mas na verdade o que está dizendo aqui é que Deus ficou triste com tudo isso que estava acontecendo, porque não era vontade de Deus. Deus, é claro que sabia desde o princípio que o pecado, na verdade, o erro, a falha, o fato do ser humano, do homem, da mulher virar as costas para Deus, abandonar a Deus, traria sofrimento, traria dores, traria lágrimas. Então Deus, como um pai, não era isso que ele desejava para seus filhos. Então Deus olha para a terra e vê a humanidade vivendo de forma terrível. E uma coisa que chama atenção aqui, porque Deus olha e Deus encontra alguém, Deus encontra uma pessoa, Deus encontra, e o que o texto vai dizer sobre este homem que Deus encontra, chamado Noé, é que ele era homem justo e que ele andava com Deus. Então, no meio da confusão, no meio de pessoas que não queriam servir a Deus, no meio de tantas coisas ruins acontecendo, Deus olha e Deus encontra alguém, Deus acha alguém que andava com ele, Deus acha alguém que era justo mesmo no meio de toda aquela confusão. Noé, ele é citado até na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, cita o nome de Noé também, um homem de fé, um homem de coragem. Capítulo 11, versículo 7 de Hebreus diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha só, a Bíblia vai contar muito tempo depois, o nome de Noé vai aparecer muito tempo depois, e vai dizer que este homem foi um homem de fé. Ele está na galeria dos heróis da fé, e vai dizer que este foi um homem de fé, porque na verdade ele ouviu de Deus, mas o que ele ouviu de Deus, ele não podia ainda ver com seus próprios olhos, mas mesmo não vendo com seus próprios olhos, ele decide, ele escolhe obedecer a Deus. Então ele foi chamado, ele é chamado aqui, ele é encontrado como um homem que teve fé. Agora, várias coisas nesse capítulo aqui me chamam muito a atenção, e eu acredito que tenha vários ensinamentos para as nossas vidas aqui. Eu coloquei algumas coisas aqui, eu quero falar com vocês nessa noite. Muitas vezes a gente pensa que não existe um jeito, na verdade, de estarmos num lugar onde as pessoas vivem de maneira terrível, ou vivem em pecado, ou não agradam a Deus. A gente pensa muitas vezes que é impossível estar em ambientes que não são santos, e a gente ainda continuar servindo a Deus, sendo justos, sendo honestos, sendo verdadeiros, amando, andando com Deus. Muitas vezes, na verdade, muitas pessoas, nós, o ser humano, nós temos muitas vezes dificuldade de vivermos uma vida íntegra no meio de pessoas que não vivem uma vida íntegra. Na verdade, um dos maiores exemplos da vida de Noé, para mim, é exatamente isso. Porque quando Deus olha, Deus vê a humanidade, e Deus não encontra ninguém a não ser Noé. Deus olha e procura e fala: cadê alguém que me ama? Cadê alguém que no meio dessa confusão aqui quer ser uma pessoa justa, quer ser uma pessoa correta? Deus não encontra ninguém, Deus encontra uma única pessoa, e essa pessoa se chama Noé. Então, na verdade, isso aqui já me ensina algo. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível servir a Deus dentro do contexto que eu estou inserido, talvez lá na faculdade, talvez no meu trabalho, talvez até na minha família,
Nós temos pessoas que a única pessoa que serve a Deus em toda a família é ela. E muitas vezes a gente pensa, puxa, é quase impossível, Gui, porque eu tô no meio de pessoas que para elas muitas coisas são normais, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou perceber, eu vou entender que estas coisas não são normais aos olhos de Deus. E é tão difícil conviver lá no meu trabalho, porque lá no meu trabalho o meu próprio chefe, ele pede para mim algumas vezes, olha, se alguém ligar aqui, você diga que eu não estou, porque eu não vou falar. É tão difícil, Gui, de me posicionar, é tão difícil de dizer, não, olha chefe, o senhor me desculpa, mas eu não minto, porque eu não sou essa pessoa. É difícil, muitas vezes pode até parecer impossível, mas através da vida de Noé, através do exemplo de Noé, eu vou ver que eu não preciso ser Maria vai com as outras, eu não preciso me acostumar no ambiente que eu estou, eu não preciso achar que a maneira que as pessoas vivem, as atitudes, as escolhas delas é normal e eu preciso me enquadrar, eu preciso me adaptar. Não, Noé não foi essa pessoa. Ele podia muito bem dizer o seguinte: bom, ninguém aqui faz as coisas direito, ninguém aqui serve a Deus, ninguém aqui é honesto, está todo mundo, um tentando puxar o tapete do outro, um tentando enganar o outro, as pessoas já se esqueceram de Deus, já nem se lembram mais que Deus existe. Ele podia muito bem ter feito esta escolha, ele podia ter tomado essa decisão, mas ele decide viver de maneira diferente. E na verdade isso aqui é uma opção. É uma opção. Todos os dias eu e você vamos ter que escolher andar e viver com Deus, num mundo caído, onde as pessoas não querem andar com Deus, onde o normal para as pessoas é o contrário do normal para Deus, no qual o que é muito comum lá fora, quando você se depara com a palavra de Deus, você vai ver que não é normal, não é isso que Deus colocou, não é isso que Deus estabeleceu, não é dessa forma que Deus me chamou para viver. Então a primeira coisa, na verdade, que Noé vai me ensinar é que é possível viver num mundo caído, mas mesmo assim andar com Deus. É possível ser a única pessoa lá no meu trabalho que serve a Deus e continuar servindo a Deus naquele lugar. E na verdade a gente vai encontrar o segredo aqui do porquê, como que Noé ele era justo, como ele era uma pessoa correta, como que Deus olhou para ele e encontrou em Noé uma pessoa justa. Como é que ele fazia para no meio de tudo aquilo continuar com o seu coração no lugar certo? O segredo está no próprio texto, está no capítulo 6, que diz assim: Noé andava com Deus. Ele foi encontrado uma pessoa justa, mas por quê? Porque ele andava com Deus. Esse ele andava com Deus aqui ele se relacionava com Deus, ele era amigo de Deus, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus. E se você quer saber do segredo de como nós podemos viver a nossa vida aqui, segundo a palavra de Deus, como nós podemos não sermos influenciados pelo mundo, o segredo está aqui: andarmos com Deus, é relacionamento com Deus. E não é às terças-feiras, não é aos domingos quando você vem no culto. Relacionamento é todo dia, é todo momento. Até algumas pessoas perguntam assim: mas a gente tem que orar, é quanto tempo por dia? Não é quanto tempo por dia, na verdade o tempo inteiro nós devemos estar orando. Você sai de casa de manhã e você ora, você fala com Deus: Deus, obrigado pela noite que o Senhor me deu. Deus, olha, eu estou indo agora para o meu trabalho, prepara cada situação lá, sabe? Deus, me favorece naquele lugar, Deus, guarda o meu coração, sabe? Me livra dos ataques do inimigo, me livra das ciladas que o inimigo vai armar na minha vida. Quando você está lá no trabalho durante o dia, surge um problema, ao invés talvez de você ligar para um amigo, uma pessoa para pedir um conselho, não que seja errado fazer isso, mas talvez, por que não, orar e dizer: Deus, agora olha esse problema, como é que eu resolvo esse problema? O nosso problema muitas vezes é que nós não nos relacionamos com Deus, a gente não é amigo de Deus. Você fala com Deus uma vez na semana, o único momento da tua semana que você abre a Bíblia é quando você vem no culto, e aí você quer obedecer a Bíblia, você ouve uma pregação, você ouve o
pastor falando, você fala, puxa Gui, olha, muito bom mesmo, eu quero viver desse jeito, mas na verdade é impossível se eu e você não andarmos com Deus. 1 João, no capítulo 5, versículos 4 e 5, olha o que diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, ou seja, nascido de Deus, que vai se relacionar com Deus, que vai andar com Deus, este aí é o que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então como é que nós vencemos o nosso dia a dia? Como é que a gente vence o mundo? Como é que a gente vive de tal maneira que as coisas do mundo não influenciam as nossas vidas? O segredo está aqui: ande com Deus, se relacione com Deus, que você vai ver que vai ser muito mais fácil. Você vai ver que no dia a dia o Espírito Santo de Deus vai te direcionando, vai te dando sabedoria em como agir em cada situação. Ele muitas vezes coloca palavras certas nas nossas bocas. Ele nos incomoda, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e de repente parece que aquilo não está certo, o que está acontecendo? O Espírito Santo de Deus nos incomodando. Não faz isso, não vá por aqui, vá por ali. Mas para isso eu preciso ter intimidade com o Senhor. E Noé, o segredo de Noé, na verdade, era exatamente esse aqui. Homem justo, como? Ele andava com Deus. Agora, olha que coisa interessante. Noé está vivendo num tempo onde não estava chovendo, tá? A terra estava seca. E Deus fala com Noé. Afinal, Noé era amigo de Deus, Noé andava com Deus, então eles conversavam. E Deus vem e fala com Noé: Noé, olha, é o seguinte, eu estou vendo a situação da terra, eu estou vendo a situação da humanidade, a coisa está terrível. E Noé, eu vou te contar aqui o que é que eu vou fazer. Na verdade eu vou destruir tudo, eu vou destruir todos, eu vou recomeçar. Mas Noé, eu quero te dar uma chance, uma oportunidade. Antes de fazer isso, eu vou te dar a oportunidade de construir algo. Então você vai construir um barco, ou quase um navio, porque era gigante a arca. Deus coloca até os detalhes do que ele iria usar, que tipo de material, que tipo de madeira, qual seria o tamanho, quantos andares teria. Deus dá todas as informações do que Noé iria precisar fazer para não morrer junto com toda a humanidade. E isso aqui, para mim, é poderoso, é maravilhoso. Sabe por quê? Eu vejo, e não apenas nessa passagem, mas em muitas outras passagens, que quem anda com Deus vê algumas coisas que outras pessoas não veem. O benefício também de andar com Deus é que Deus algumas vezes vai te mostrar, sabe o que? O teu futuro. Deus vai te mostrar algumas coisas que ainda vão acontecer, que nem aconteceram. Deus vai colocar algumas coisas no teu coração para você se preparar, para quando chegar no momento você está pronto para viver aquele momento. As pessoas que não andam com Deus, que não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, elas não têm esse tipo de informação privilegiada. Elas não ouvem a Deus, elas vivem a vida delas como aquela música infelizmente conhecida: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem pessoas que vivem a vida assim, cada dia é um dia que eu vou lá e vivo do meu jeito, faço o que eu acho que eu tenho que fazer, vou lá e tomo as minhas decisões. Mas quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus, muitas vezes Deus vai alertar, muitas vezes Deus vai mostrar um pedacinho do futuro, muitas vezes Deus vai revelar algo que vai acontecer lá na frente. Tem textos na Bíblia que confirmam isso, tem passagens na Bíblia que vão falar sobre isso. Por exemplo, olha o que diz em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz assim: chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Você não conhece, mas eu vou te contar. Você não conhece, mas eu vou revelar. Você não conhece, mas eu vou colocar no teu coração. Isso aqui, olha só, isso aqui que eu hoje estou fazendo aqui, estou na tua frente aqui, de pé, pregando para você. Eu vi isso aqui quando eu tinha 4 anos de idade. Não é que eu vi com os meus olhos, mas no meu coração é como se eu pudesse enxergar. É como se eu pudesse ver que um dia eu seria pastor de uma igreja. Eu não vi com os meus olhos, mas eu não tenho dúvida que Deus plantou uma semente no meu coração, para que durante os anos da minha vida eu me preparasse para esse momento aqui.
me preparasse para essa estação aqui que eu estou vivendo. Deus faz isso. Aqueles que andam com Deus têm o privilégio de conhecer um pedacinho do futuro para se preparar, para que então consiga e possa viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu fico feliz demais com isso. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com isso. E na verdade, quase todos os dias, a minha oração é exatamente essa: Deus, me deixa ver o que os meus olhos não podem ver, me deixa conhecer aquilo que não cabe na minha cabeça, no meu entendimento, na minha inteligência. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu oro isso, eu falo: Deus, olha, me faça ver o que os meus olhos naturais não conseguem ver. Coloca no meu coração coisas que o Senhor quer fazer, para que eu possa me preparar, estar pronto para quando o Senhor vier e desejar fazer. A gente vê inúmeras pessoas na Bíblia vivendo exatamente isso. José, o sonhador. José era um garoto, estava na casa de seu pai. Talvez não podia imaginar que um dia ele estaria sentado em um trono, segundo o homem mais importante no Egito. A palavra de José era decreto. O rei deu liberdade, disse: olha, coloca o anel de autoridade no dedo dele, coloque uma túnica sobre ele, porque o que ele falar aqui vocês têm que fazer. Olha, José não podia imaginar isso. Com 17 anos de idade, Deus dá um sonho a ele. Deus fala com ele, Deus diz: olha, um dia os teus irmãos, os teus pais vão se prostrar na tua presença, você vai ser alguém importante. Ele não podia talvez imaginar, nem nos seus melhores sonhos, que isso iria acontecer em sua vida. Mas no secreto, no coração, Deus depositou algo. José, ele consegue ver e enxergar um pedacinho do seu futuro. Se você olhar e ver Abraão, mesma coisa. Deus fala com Abraão e diz: olha, eu vou te levar para um lugar, olha, a tua descendência será enorme, você vai conquistar terras, saia da tua casa, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus entrega a Abraão promessas. Ele podia ver, ele não podia ver, mas em seu coração ele já tinha convicção de algumas coisas que Deus iria fazer em sua vida. Joel, no capítulo 2, versículo 28, diz assim: isso é para o nosso tempo, dos últimos dias: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Quem anda com Deus tem o privilégio de ver coisas que outras pessoas não conseguem ver. Quem anda com Deus tem o privilégio de ver alguns planos, sonhos que outras pessoas não poderiam imaginar. Mas Deus coloca nos nossos corações algumas coisas poderosas. Agora, o que a gente vai aprender aqui também com Noé, ele ouviu algo extraordinário de Deus. Noé já era idoso aqui quando isso acontece. Quando Deus aparece, quando Deus fala com Noé, ele era um senhor de idade. E Deus fala um negócio com ele que a princípio não tinha cabimento nenhum, não fazia sentido nenhum. Não é? Vai chover, mas vai chover não é pouco não, vai chover tanto que a terra vai ser destruída, toda a humanidade vai ser destruída com a chuva que eu vou derrubar aqui. Então faz o seguinte, constrói uma arca e faça um barquinho, mas esse barquinho tem que ser bem grande para você não ser morto nessa tempestade que eu vou trazer sobre a terra. E sabe o que Noé faz? Ele faz. Noé não apenas ouviu Deus, Noé não apenas agradeceu a Deus: oh Deus bondoso, hein? Deus me deu um aviso, olha que Deus revelou, Deus falou comigo e me mostrou o que vai acontecer lá na frente. Sim, muito bom. Mas se Noé não tivesse construído a arca, ele teria morrido junto com as outras pessoas. Se Noé não tivesse feito alguma coisa, ele teria morrido naquela enchente gigantesca junto com aquelas pessoas. Então não basta ser amigo de Deus para então ouvir a Deus, se você não fizer alguma coisa com aquilo que você ouviu de Deus. Tem muitas pessoas que ouvem Deus, tem muitas pessoas que puxa, e olha, Deus falou comigo essa semana, tá? E como é que você vai colocar em prática aquilo que Deus falou com você? O que você vai fazer amanhã com aquilo que Deus falou com você? Não, Gui, olha, eu enxerguei, Deus colocou algo no meu coração, um futuro, Deus falou que eu vou ser um pregador, tá? O que é que você vai fazer amanhã então? Como é que você se torna um pregador? Então você precisa estudar a Bíblia, você precisa se matricular numa escola bíblica, você precisa se preparar. O problema é que muitas vezes a gente até ouve Deus, mas não fazemos nada com aquilo que ouvimos.
Noé, um senhorzinho, ele ouve a voz de Deus, mas ele tem a coragem, a fé, para tirar a coisa do papel. Ele tem a coragem, ele tem a fé, porque é necessário coragem também. Ele tem a coragem, ele tem a fé de dizer: eu ouvi a Deus, e porque eu ouvi a voz de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando a gente lê histórias da Bíblia, muitas vezes parece simples, né? Muitas vezes parece fácil. A gente olha e diz assim: puxa, não, tranquilo, Deus falou com ele. Sim, Deus fala com você também, todos os dias. Sabe aquela sensação, parece que você está sentindo alguma coisa, parece que você lê um texto da Bíblia, parece que é com você aquele negócio. Sim, é Deus falando com você. Deus fala com você também, Deus fala comigo. Agora a questão é: o que é que você faz com o que Deus falou com você? Então Noé, ele marca a história, ele divide a história, porque ele ouviu a voz de Deus, ele andava com Deus, mas não apenas isso, ele decide obedecer, ele decide fazer alguma coisa com aquilo que Deus havia falado com ele. Então, essa é uma das coisas que chama no versículo 22, quando termina o capítulo 6, diz isso: olha, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, Deus falou com você? Falou, Gui, começa, tira do papel. Eu coloquei algumas coisas que você, primeiro, não precisa. Talvez você pense que você precisa, você não precisa para começar. Porque às vezes a gente não começa porque a gente pensa: não dá para eu começar por causa disso, disso, disso e disso. Então eu vou te dizer algumas coisas aqui. O que você não precisa para começar, sabe o que é? Para começar, você não precisa de todos os recursos, você não precisa saber todos os passos, você não precisa ter tudo planejado, você não precisa da aprovação das pessoas, você não precisa ser o melhor. À medida que eu dou passos, eu cresço, Deus me capacita. Todas estas coisas que eu falei aqui, a gente vê Noé vivendo na prática. Ou seja, Deus quando fala com Noé, Deus quando coloca algo no coração de Noé, Deus no mesmo instante deu tudo o que Noé precisava? Não. Deus no mesmo instante revelou o plano de como seria o futuro? Não. Deus falou uma coisa, Deus falou: eu vou fazer assim, 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 vai lá e faça o que você tem que fazer. Então, às vezes a gente não começa. Às vezes o que nos impede de darmos um passo, sabe o que é, Gui? Não, é porque eu até sinto que Deus tem, mas ainda eu não tenho um recurso, eu ainda não tenho a aprovação de todas as pessoas. Gui, tem umas pessoas que ficaram, sabe aquela tia, minha tia ficou doida comigo, falou assim: você está doido, menino, você está doido, você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. E a gente olha para a história de Noé e vai perceber o que? Noé não ficou esperando a aprovação de todo mundo, Noé não ficou esperando ter todos os recursos, Noé não ficou esperando, puxa, Noé não era um construtor de barcos. Noé não era um construtor de barcos. Ou seja, talvez ele não tinha a habilidade necessária para construir um barco ainda mais daquele porte. Se fosse eu e se fosse você, provavelmente o barco ia afundar no meio da enchente. Mas isso me ensina algo, porque mesmo talvez não sabendo como fazer, quando ele decide fazer, o que é que acontece? Deus capacita. Deus talvez mostre: não é esse preguinho nesse lugar não, põe um pouco mais para cá que isso aqui vai entrar água. Deus vai no meio do caminho ajudando Noé, Deus vai auxiliando, Deus vai instruindo. E é o que acontece nas nossas vidas. Você não precisa esperar, você não precisa achar que precisa estar tudo pronto para você começar. E exatamente, eu coloquei algumas coisas também, o que você precisa para começar. Eu coloquei 3 coisas apenas: ouvir a voz de Deus, sentir paz no coração e obedecer. É o que você precisa. O que eu preciso, Gui? Você ouviu a voz de Deus? Ouvi. Eu tenho certeza, foi Deus que falou comigo. Então, meu querido e minha querida, se você ouviu a voz de Deus, vai lá e faça. Gui, mas eu não sei. Dá o primeiro passo, começa a desenhar um projeto, compartilha com alguém que você acredita que de repente pode te ajudar nesse projeto. Enquanto Deus não falar o próximo passo, vai fazendo alguma coisa. No meio do caminho, Deus vai revelando, Deus vai conectando, Deus vai trazendo recurso, Deus vai te capacitando, Deus vai te inspirando, Deus vai te dando inteligência sobrenatural para você lidar com essas coisas que agora você está enfrentando. Então, primeira coisa, comece. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela: começa. Noé, segunda coisa aqui, ele teve visão.
Porque visão é essa capacidade sobrenatural de ver além do que os olhos naturais podem ver. Com os olhos naturais ele viu alguma coisa, não viu nada, mas eu tenho certeza que com os olhos da fé ele já podia visualizar a história toda, porque ele sabia o Deus que ele servia. Então ele consegue enxergar o futuro, ele consegue acreditar, ele tem uma visão lá do futuro. Olha, Deus falou comigo, Deus colocou algo no meu coração, então eu vou andar em direção àquilo que Deus colocou no meu coração, porque eu sei, eu já vejo lá na frente isso acontecendo. Muitas vezes nós não temos este olhar para as coisas, muitas vezes a gente pensa que é só aqui na terra, a gente pensa que é só a nossa capacidade, a gente pensa que é só a nossa inteligência, a gente pensa que é só o nosso jeitinho, a gente pensa que não, a gente precisa ir lá e conseguir fazer, ter habilidade para fazer, mas não é, ele consegue olhar além, ele consegue enxergar além, ele consegue ver que na verdade aquela obra não dependia só dele, ele sabia que ele dependia de Deus, ele sabia que ele dependia do auxílio de Deus, ele sabia que se Deus que me deu essa palavra, eu vou lá fazer o que eu posso fazer, e Deus de forma sobrenatural vai me levar para aquele lugar, esse negócio, esse projeto é de Deus, não é meu, então vai acontecer, vai chegar o momento que eu vou entrar nessa arca, junto com a minha família, alguns animais, como Deus falou, e a gente vai ficar bem, Deus vai guardar as nossas vidas. Agora, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, não sei se você sabe disso, mas sabe quanto tempo Noé ficou construindo a arca? Mais de 100 anos, por volta de 120 anos. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Gente, não foi um mês não, 120 anos são anos demais. Passou 1, passou 2, passou 5, passou 10, tá bom já, né, Deus? 10 anos são muitos anos, Deus, já pode fazer, já pode mandar chuva, me ajuda a finalizar logo esse negócio. Mais de 100 anos, e você pode imaginar o que durante todo esse tempo Noé teve que enfrentar? Você consegue imaginar ou não? Eu consigo imaginar de verdade, eu quando eu leio a Bíblia eu fico tentando criar figurinha, criar um filme, e imaginar a historinha, como foi ali. Eu fico imaginando Noé pegando as madeiras, Noé vindo, Noé pregando, e eu fico, onde é que guardava esse barco tão grande? Qual que era o estacionamento que cabia? Com certeza a arca que ele está construindo, todo mundo podia ver, todo mundo passava e falava, rapaz, você viu ali que estão fazendo? Vi, é o velhinho que está doidinho da cabeça, tadinho, já está construindo aquele negócio faz 40 anos, rapaz, 40, o velho tadinho tem que internar, ele está doido, ele está falando e ele não desiste de falar e acreditar que vai chover, e vai chover muito, vai chover tanto que ele está construindo um barcão, para ele entrar no barco e não morrer afogado. Que história de maluca é essa, cara? Sinceramente, a gente lê a Bíblia, a gente acha tão normal as coisas, mas que história doida é essa? Talvez eu seria a pessoa que passaria ali e diria, realmente o velhinho, Senhor, leva, já está batendo os pinos, ai que confusão, já está 60 anos, o Senhor não mandou chuva, nada aconteceu até agora, já deveria desistir. Você pode imaginar todas as coisas que Noé teve que enfrentar nesse processo? Você pode imaginar as pessoas falando mal dele? Você consegue enxergar o povo passando e cochichando sobre ele? Eu consigo imaginar quando José está chegando no centrinho da cidade lá, e as pessoas, olha lá o doidinho, olha lá, o doidinho chegou, olha lá. Eu consigo imaginar isso. E nas nossas vidas, muitas vezes, um mês é muito, um ano é muito. É só alguém não gostar da gente que a gente já quer deixar Deus para trás. É só alguém não aprovar o nosso projeto que a gente já fica irritado com Deus, já fala, então tá vendo, esse projeto não é do Senhor coisa nenhuma, eu vou largar isso que tá vendo? As pessoas não estão gostando desse negócio, as pessoas não estão aprovando esse negócio, como é que pode o Senhor colocar alguma coisa para eu fazer e ninguém gosta do negócio que eu estou fazendo? Esse negócio não é do Senhor não. Noé teve 120 anos para desistir, mas não desistiu. Noé teve muitas pessoas falando e tentando desmotivá-lo, mas ele continuou motivado. Sabe por quê? O que motivava não era a aprovação das pessoas. O que motivava ou desmotivava Noé não era o tempo que ele iria ficar ali construindo. O que motivava Noé era a certeza todos os dias de que Deus falou comigo,
Deus colocou esse negócio no meu coração. E eu estou fazendo isso aqui, não é para o meu próprio, não é meu desejo, não é o grande sonho da minha. Eu estou fazendo isso aqui porque eu estou obedecendo. Eu estou fazendo isso aqui porque foi Deus que falou que eu deveria fazer isso aqui. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu tenho certeza que essa convicção no coração de Noé, todos os dias é o que o motivava. Todos os dias é o que fazia com que ele continuasse, levantasse de manhã, fosse lá pegar um pouco mais de madeira, pegasse alguns pregos, passasse betume, construísse, continuasse construindo. Então a gente vai ver aqui que Noé, ele foi um cara extremamente perseverante. Ô, palavra feia, né? Ele perseverou, ele não desistiu. Eu sempre falo sobre isso, sobre tempo, porque eu não sei se você já reparou, a Bíblia fala muito de tempo. Você vai ver as histórias sendo contadas, você vai ver parábolas Jesus contando, você vai ver milagres que Jesus operou, você vai ver que muito, se não a grande maioria, fala do tempo. Fala do tempo, tantos anos depois, tanto tempo depois. Aquele homem já estava enfermo há 38 anos. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos. É 12 anos, é tantos anos. Por que que na Bíblia fala muito sobre tempo? Talvez porque uma das maiores dificuldades e desafios para nós seja o tempo. Porque tempo, esperar. Eu sou uma pessoa assim, quando eu quero ontem. Se eu quero, eu vou lá e saio correndo, eu quero. Isso é o que Deus tem que tratar na minha vida, porque não é assim. Tem o tempo de Deus. Ele falou com você, mas às vezes vai demorar. Vai demorar 5, 10, 15, 20, 30, 40. Qual que é o teu papel nessa história? É obedecer e esperar. Infelizmente. Eu queria te contar uma história mais bonitinha, dizer assim, não, olha, fica tranquilo. Não, é obedecer e esperar. Ela entendeu ali. Deve estar esperando já uns 8 anos. Ela falou, oh, Deus, obrigado. Estou brincando, querido. Noé nos ensina isso. Agora, algo extraordinário que Noé vai nos ensinar nessa história toda da construção da arca aqui, é que para terminar bem, é necessário algumas coisas. Porque Noé, ele não apenas começou um projeto, ele concluiu o projeto. Ele não apenas teve uma grande ideia, ou Deus colocou no coração dele um grande sonho, e ele parou no meio do caminho. Não, ele terminou. Eu vejo que, na verdade, o que importa, o que vai fazer diferença, na verdade, se vamos, se não vamos terminar, está ligado ao nosso caráter. Porque caráter é quem nós somos, de verdade. Quando a gente fala de reputação, é o que as pessoas enxergam de nós, é o que elas falam de nós, é como elas nos veem aqui na igreja, lá no trabalho. Caráter não é isso, caráter é quando você está lá em casa, ninguém está te vendo, só Deus está te vendo. Quem você é de verdade, que às vezes nem você gosta de você mesmo. Você tenta fazer com que as pessoas gostem de você, você tenta construir uma reputação, mas às vezes caráter muito falho. A gente vai ver que o que leva Noé, e olha só, não apenas leva Noé, mas faz com que o plano que Deus havia colocado em seu coração se torne realidade, foi o caráter de Noé. A Bíblia diz que Noé era o quê? Um homem justo. Isso aqui está falando sobre uma característica do quê? Do caráter dele, um homem correto, um homem íntegro, um homem justo. Ele andava com Deus. E por que eu estou falando isso? Que foi necessário para terminar bem, foi necessário para que os planos de Deus se cumprissem na vida de Noé. Por que foi necessário caráter? Eu digo isso, sabe por quê? Porque talvez, nos primeiros anos, talvez durante 100 anos, não sei, talvez a família de Noé olhava e falava assim, realmente, gente, eu acho que o pai não está batendo bem não. Está todo mundo falando, a gente está com vergonha do pai. A nossa família está sendo envergonhada por causa da loucura desse homem. Esse homem está louco, esse homem está batendo os pinos, esse homem endoidou, ele está lá 100 anos fazendo aquilo. E talvez essa era a reputação de Noé perante as pessoas, mas não era quem ele era de verdade. O que ele era é o que Deus pensava a respeito dele. Quem era Noé? O homem louco? Não, era o homem justo.
Quem era Noé? Era o homem que estava há mais de 100 anos fazendo uma doideira. Não. Noé era o homem que andava com Deus. E se tem uma certeza que eu tenho, porque Noé, ele consegue fazer algo extraordinário. Porque Deus não falou com a família de Noé. Deus não falou com os filhos de Noé. Olha, falei com o papai de vocês e eu vou mandar uma chuva terrível. Então, papai vai começar a construir um negócio aí, uma arca tal, e daqui 100 e tantos anos vocês vão entrar na arca. Entrem na arca com ele, porque vai chover muito e vocês vão morrer se não entrarem. Deus não fez isso. Deus falou com quem? Foi com Noé. Falou com os filhos. Quem falou com os filhos? Quem foi? Foi Noé. Foi Noé que falou para os filhos: gente, seguinte, Deus falou comigo, hein? Eu vou construir uma arca aqui e daqui a algum tempo vai chover e vocês têm que entrar comigo nessa arca, porque vai chover, mas vai chover tanto que a terra vai ser destruída. Eu penso o seguinte: a reputação de Noé podia ser o homem louco. Por algum momento os filhos, a família de Noé possa até ter pensado: bom, realmente acho que o pai está meio doidinho, mas o caráter de Noé foi o que talvez tenha convencido sua família a entrar naquela arca. Porque talvez diante dos comentários, realmente acho que ele está meio louco, mas ao mesmo tempo eles olhavam e viam em Noé seu caráter. Não, ele é um homem justo, ele é um homem que anda com Deus. O pai ora, gente, o pai ouve a voz de Deus. Ele é um homem diferente, a gente sabe, a gente convive, ele está aqui em casa. Se ele falou esse negócio é porque Deus tem um negócio aí. A gente precisa acreditar no que o papai está falando, porque ele é um homem de Deus. E porque ele era um homem de Deus, ele consegue entrar na arca, mas não apenas entrar na arca. Talvez ele tenha conseguido uma das missões mais difíceis, foi colocar sua família dentro da arca. Então quando ele vai entrar, os filhos dizem: a gente está com você, pai, a gente sabe que você está falando que Deus falou com você, Deus falou com você, então vamos entrar. Olha o que foi necessário para os planos de Deus se cumprirem na vida de Noé. Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, sobre Noé. Olha o que diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou o que? A Noé. Aí olha o que fala sobre Noé: pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir ao dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha o que está dizendo. Noé, ele entrou lá na arca, Deus preservou Noé, e aí diz que Noé, pregador da justiça. Não era pregador, gente? A Bíblia fala em algum lugar que Noé pregava. Pregador da justiça. O que eu entendo aqui? Noé, talvez ele não precisava abrir a boca para pregar. Talvez a maneira que Noé vivia a sua vida, ele já estava pregando. Talvez a sua vida era uma pregação. E quem convivia com ele podia ter experiências com ele e perceber: esse homem de fato é um homem justo. A gente ainda está falando do quê? De caráter. Porque na verdade o que fazemos muitas vezes fala muito mais alto do que nós falamos. A gente fala muito, a gente fala bonito, e muitas vezes vive tão feio. A gente é muito bom na fala muitas vezes, mas na vida a gente é muito ruim muitas vezes. E aí a gente quer que as pessoas entrem no barco conosco, mas como elas vão entrar se você fala uma coisa e faz outra coisa? Se você não é uma pessoa de caráter. O que colocou os filhos de Noé dentro daquela arca foi o caráter daquele homem. Sua maior e melhor pregação foi a maneira que ele vivia sua vida. Vou rápido para terminar, 2 últimos pontos eu coloquei: a obediência me livra da destruição. Noé ia morrer, os filhos iam morrer. O que é que livrou Noé da morte? Obediência. Obedeceu, porque ele obedeceu, ele foi guardado. Você quer que sua vida fique tudo bem? Você quer que as coisas na tua vida fluam? Você não quer se dar mal na vida? Você não quer quebrar a cara? Faz o que Noé fez. O que ele fez? Ele obedeceu. Deus falou com ele, e ele foi lá e fez o que Deus havia falado com ele. Então ele é poupado, então ele é guardado. E vai ser assim nas nossas vidas também, se nós decidirmos obedecer a Deus. Por último, para finalizar, foi necessário fé. Essa palavrinha que muitas vezes é difícil.
Porque Noé ouviu de Deus, mas não viu nada a princípio. Ele teve que ter coragem, ele teve que acreditar que aquilo que Deus havia colocado em seu coração e falado com ele, de alguma forma, talvez ele não conseguia ver a forma, mas de alguma forma iria acontecer. A gente poderia pegar uma história dessa e ficar falando de muitas lições, mas aqui estão algumas. Se você é alguém que já recebeu algo de Deus, se você é alguém que Deus já colocou algo no teu coração, e eu creio que sim, Ele já fez isso. Se você é alguém que já recebeu um direcionamento de Deus na tua vida, se você sente que Deus tem algo para você, faça isso que Noé fez. Seja fiel, obedeça, faça alguma coisa, dê passos, seja uma pessoa de caráter, ande com Deus, se relacione com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que acontece? Se fizermos isso, somos invencíveis. A verdade é essa. Não tem como você não viver o que Deus colocou no teu coração, se você fizer isso aqui. Então, pega essas lições nessa noite, guarda no teu coração. Depois na semana vai lá no YouTube, ouve mais uma vez, deixa eu ver mesmo o que Noé fez, que eu quero fazer na minha vida também, que eu quero aplicar na minha vida, no meu dia a dia também. Eu quero ser obediente, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ser uma pessoa de caráter, eu quero ser íntegro, eu quero ser encontrado justa aos olhos de Deus. Se nós entendermos isso aqui, aplicarmos nas nossas vidas, assim como foi na vida de Noé, todos morreram, mas não Noé. Todos sofreram, mas não Noé. Noé dentro da arca, com certeza vendo a bondade, a fidelidade, o Deus de promessas e que cumpre promessas que ele servia. Vai ser assim na tua vida também, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Fica de pé no teu lugar, aplauda ao Senhor Jesus, mas aplaude com alegria e com ânimo, senão... Amém. De verdade, eu sinto que Deus nos traz instruções para a gente pegar estas instruções, ir lá e fazer e viver, para que o que a gente vê acontecendo na Bíblia também aconteça nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.